Bem-vindos ao Livro do Aprendiz. É ótimo ter você aqui. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas da humanidade, o Dilúvio de Noé. Você já ouviu falar da Grande Arca? Dos animais reunidos em pares? Da chuva que trouxe uma devastação sem precedentes? Mas será que tudo isso realmente aconteceu? Seria essa narrativa épica apenas um mito? Ou existe uma verdade surpreendente por trás dela que atravessou séculos e culturas? Prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar tudo o que você acredita sobre essa antiga catástrofe. Será que ciência e fé estão, afinal, convergindo para uma única verdade? Fique até o final para descobrir como a ciência, a arqueologia e as tradições religiosas lançam novas luzes sobre o dilúvio. Essa jornada promete revelações que vão além do que imaginamos sobre o nosso passado. Então, vamos começar. A história do dilúvio não é exclusiva da Bíblia, e isso é fascinante. Praticamente todas as civilizações antigas têm algum tipo de relato sobre uma grande inundação que varreu a humanidade. No épico de Gilgamesh, por exemplo, uma das narrativas mais antigas da Mesopotâmia, encontramos um herói chamado Utnapishtim, que recebe um aviso divino sobre uma inundação iminente, assim como Noé na Bíblia. Esse herói constrói uma arca para salvar a si mesmo e sua família, além de várias espécies de animais. Essa similaridade nos leva a pensar, por que histórias tão parecidas emergem em culturas tão diferentes? E não para por aí. Na mitologia grega, a história de Deucalião e Pirra apresenta um casal que sobrevive a uma inundação cataclísmica enviada por Zeus para purificar o mundo da corrupção e da impiedade. Eles são instruídos a construir uma arca e, após o dilúvio, são os únicos a repovoar a terra, atirando pedras que se transformam em homens e mulheres. Este relato ressoa profundamente com a narrativa bíblica, não acha? Além disso, textos hindus, como Matsya Purana, narram a história de Manu, que também recebe um aviso sobre um dilúvio devastador. Ele constrói uma arca e salva não apenas a si mesmo, mas também as sementes de todas as criaturas vivas, garantindo assim a continuidade da vida na Terra. Este paralelo entre as histórias nos leva a refletir: por que tantas culturas ao redor do mundo compartilham relatos sobre um grande dilúvio? Esses relatos levantam uma questão intrigante: seria mera coincidência? Ou será que esses povos estavam tentando explicar um evento catastrófico que realmente ocorreu em suas terras? É possível que memórias coletivas de um grande dilúvio tenham sido transmitidas através das gerações, se transformando em mitos e lendas. À medida que mergulhamos nesse tema, vamos investigar mais a fundo essas histórias, suas semelhanças e diferenças, e o que elas nos dizem sobre a humanidade e a forma como interpretamos os eventos que moldaram nosso passado. Prepare-se para uma jornada através do tempo e das culturas, enquanto tentamos descobrir se há verdade por trás dessas narrativas antigas. À medida que a ciência avança, a curiosidade sobre a possibilidade de um evento catastrófico como o dilúvio de Noé ter uma base real cresce entre os pesquisadores. Um exemplo intrigante surge na região do Mar Negro. Há cerca de 7.500 anos, geólogos e cientistas acreditam que uma gigantesca inundação transformou o que era um lago de água doce em um mar. Mas como isso aconteceu? Os especialistas sugerem que o nível do Mediterrâneo subiu tanto, possivelmente devido ao derretimento das geleiras após a última era glacial, que acabou rompendo uma barreira natural. Esse rompimento inundou a região do Mar Negro em questão de meses, submergindo vastas áreas de terra e transformando o cenário geográfico drasticamente. Imagine a cena: aldeias inteiras sendo submersas sob águas turvas, pessoas e animais lutando para sobreviver enquanto a terra que conheciam desaparecia sob a força das águas. O impacto desse evento teria sido devastador para as civilizações da época, alterando não apenas a geografia da região, mas também deixando marcas indeléveis na memória coletiva das pessoas que sobreviveram. Essa catástrofe poderia muito bem ter sido a origem de lendas sobre uma grande inundação que cobriu a Terra, histórias transmitidas de geração em geração, cada uma acrescentando seu próprio toque à narrativa. Agora, a pergunta que muitos se fazem é: será que essa inundação no Mar Negro serviu como inspiração para a história do dilúvio bíblico? O que sabemos sobre a cultura e a tradição oral daquela época pode nos ajudar a entender como tais eventos catastróficos poderiam se transformar em mitos duradouros. Conforme exploramos mais a fundo essa análise científica,
vamos descobrir quais outras evidências e teorias existem que podem apoiar a ideia de que a história de Noé não é apenas uma narrativa simbólica, mas sim um reflexo de eventos reais que moldaram a experiência humana. Prepare-se para mergulhar nas descobertas arqueológicas e nas teorias científicas que podem revelar mais sobre o que realmente aconteceu durante esse período turbulento da história da humanidade. Explorar a história do dilúvio nos leva a um campo fascinante e revelador: a arqueologia. Nos últimos anos, arqueólogos e cientistas têm feito descobertas surpreendentes, encontrando vestígios de civilizações antigas, artefatos submersos e até mesmo cidades soterradas que parecem apontar para a possibilidade de um grande dilúvio. Um exemplo notável vem do renomado arqueólogo Robert Ballard, famoso por ter descoberto os destroços do Titanic. Ballard e sua equipe dirigiram suas investigações para as profundezas do Mar Negro, onde fizeram descobertas intrigantes. Durante suas expedições, eles encontraram evidências de antigas civilizações submersas, que parecem ter sido destruídas por um evento catastrófico. Estruturas que uma vez sustentaram vidas, casas e comunidades agora estão escondidas sob as águas, esperando para serem reveladas. Essas descobertas levantam questões cruciais. Como essas civilizações foram afetadas por uma inundação de tal magnitude? Seria essa uma memória coletiva que inspirou histórias de dilúvios que ecoaram ao longo do tempo? Ballard acredita que essas evidências podem ser uma peça fundamental para entender a história do dilúvio. Em suas palavras, há muito que ainda não sabemos, mas essas evidências nos levam a crer que o Mar Negro pode ser o lugar onde tudo começou. Sua afirmação nos leva a refletir. Estamos diante de um evento que poderia ter influenciado narrativas em diferentes culturas, ou isso se limita a uma catástrofe local? A questão persiste: seria este o local do dilúvio universal, como mencionado na Bíblia, ou apenas um evento local que inspirou essas histórias de inundação? Para responder a isso, vamos analisar outras descobertas arqueológicas e as interpretações que surgiram a partir delas, tentando entender se há uma conexão entre essas evidências e os relatos de um grande dilúvio que ecoam em diversas culturas. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde história e ciência se entrelaçam, trazendo à tona verdades que podem alterar nossa compreensão sobre o passado da humanidade. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, o relato do dilúvio vai muito além de uma simples lenda. É um acontecimento real, uma parte essencial da fé e da história da humanidade. Na Bíblia, a narrativa do dilúvio de Noé é apresentada como uma poderosa lição de moralidade, arrependimento e redenção. Deus instrui Noé a construir uma arca colossal, onde ele salva sua família e um casal de cada espécie de animal, preservando assim a criação diante de uma catástrofe iminente. Mas o que o livro de Gênesis realmente nos diz sobre o dilúvio? Vamos analisar a narrativa em detalhe. Quais são os elementos presentes na história? Existem pormenores que apontam para um significado simbólico mais profundo, ou devemos interpretá-la literalmente, como um evento que realmente ocorreu? A forma como a história é contada, com suas instruções divinas e o resultado final, levanta perguntas que vão além da superfície. Alguns teólogos e estudiosos da Bíblia sugerem que o dilúvio pode ser interpretado como uma metáfora, representando uma purificação espiritual da humanidade em um momento de grande decadência moral. Essa visão propõe que o relato não deve ser visto apenas como uma crônica histórica, mas sim como uma narrativa que busca transmitir verdades espirituais atemporais. Entretanto, por outro lado, muitos defendem que as Escrituras não deixam espaço para dúvidas sobre a realidade deste evento. Para esses defensores, a própria inclusão do dilúvio nas tradições religiosas é uma evidência da sua importância histórica e espiritual. Neste ponto, surge uma questão intrigante: é possível conciliar fé e ciência? A história do dilúvio nos oferece uma oportunidade única de explorar como esses dois domínios podem dialogar entre si. À medida que avançamos, vamos examinar como diferentes interpretações da narrativa de Noé podem coexistir e enriquecer nossa compreensão tanto do texto sagrado quanto das evidências científicas que temos à disposição. Prepare-se para uma jornada que desafia crenças e ilumina o significado do dilúvio em contextos contemporâneos. Cientistas têm apontado para eventos naturais que podem ter causado grandes inundações na Terra, especialmente durante a última era glacial. Com o derretimento das geleiras, o nível dos mares subiu drasticamente, transformando radicalmente a paisagem do nosso planeta. Esse fenômeno não foi apenas uma alteração geológica, foi uma catástrofe que moldou o destino de inúmeras civilizações antigas.
Quando o gelo começou a derreter, há cerca de 12.000 anos, o aumento do nível do mar foi tão significativo que diversas regiões costeiras foram submersas, criando uma nova geografia. Para os povos antigos que habitavam essas áreas, essas mudanças teriam sido devastadoras. Imagine comunidades inteiras forçadas a abandonar suas terras e procurar novos lares à medida que suas casas e culturas eram engolidas pelas águas. Essa experiência de perda e deslocamento poderia ter sido tão impactante que as memórias dessas inundações foram passadas de geração em geração, eventualmente se transformando em mitos e lendas de uma grande inundação. Essas narrativas de dilúvios, presentes em várias culturas, poderiam, portanto, ser interpretações coletivas dessas mudanças climáticas massivas, ocorridas em um passado distante. Poderia o dilúvio de Noé, assim como outras histórias similares, ser um reflexo das experiências vividas por esses povos diante de catástrofes naturais? Neste capítulo, exploraremos como a geologia e a paleoclimatologia nos ajudam a entender não apenas as causas das inundações, mas também como esses eventos se tornaram parte do imaginário coletivo. Vamos investigar quais evidências científicas sustentam a ideia de que catástrofes naturais influenciaram as histórias que contamos sobre nós mesmos. Prepare-se para mergulhar em um passado onde o clima e as histórias humanas estão intrinsecamente ligados. Mas, o que os especialistas têm a dizer sobre a veracidade do dilúvio de Noé? A verdade por trás desse relato bíblico é um tema que vem sendo explorado por historiadores, cientistas e teólogos ao longo dos anos, cada um trazendo sua própria perspectiva e análise sobre esse evento cataclísmico. Alguns cientistas acreditam que há fortes evidências que apoiam a ideia de um evento catastrófico real. Por exemplo, o geólogo William Ryan, coautor do livro Noah's Flood, argumenta que a geologia revela sinais de uma grande inundação que pode ter afetado civilizações antigas. Ryan e sua equipe estudaram as formações do fundo do Mar Negro, e suas descobertas sugerem que uma inundação repentina poderia ter submergido vastas áreas de terra habitada. Essa perspectiva científica oferece uma base sólida para considerar a possibilidade de que a história do dilúvio não seja apenas uma narrativa simbólica, mas um reflexo de uma catástrofe real vivida por nossos ancestrais. Por outro lado, temos teólogos como John Walton, que veem o dilúvio de Noé sob uma luz diferente. Walton argumenta que o relato é uma maneira simbólica de representar o julgamento e a purificação divina. Para ele, a narrativa de Noé não deve ser interpretada apenas de forma literal, mas sim como uma expressão de verdades espirituais que ressoam ao longo do tempo. Essa visão destaca a importância do dilúvio como uma lição moral, refletindo sobre as consequências da corrupção e a possibilidade de redenção. A combinação dessas perspectivas, científica e teológica, é o que torna essa história tão fascinante e misteriosa. Afinal, o que podemos aprender com os relatos do passado? Será que a história do dilúvio de Noé nos oferece insights sobre a natureza humana e nossas interações com o mundo ao nosso redor? Neste capítulo, vamos explorar os depoimentos desses especialistas e como suas análises se entrelaçam, formando um rico mosaico de interpretações que nos ajudam a entender melhor a complexidade desse evento que ressoa através dos séculos. Apesar das divergências nas interpretações do dilúvio, há uma crescente corrente de pensamento que defende que ciência e fé podem, sim, caminhar lado a lado na busca pela verdade. Esse diálogo entre as duas esferas é fundamental para compreendermos a complexidade da narrativa e suas implicações. Será que o dilúvio pode ser tanto um evento real, apoiado por evidências históricas e geológicas, quanto uma rica narrativa simbólica, com lições que ressoam profundamente na experiência humana? Alguns estudiosos e teólogos argumentam que o dilúvio serve como um poderoso aviso, uma mensagem espiritual que perdurou através dos séculos, alertando-nos sobre as consequências das nossas ações e a fragilidade da existência humana diante das forças da natureza. Esta visão sugere que a história de Noé e sua arca não se limita a um mero relato de destruição, mas é uma convocação para reflexão sobre como vivemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Por outro lado, há aqueles que acreditam que o dilúvio deve ser encarado como um lembrete das forças naturais que podem desestabilizar a vida humana. Eventos climáticos extremos, como inundações e deslizamentos de terra, são parte da dinâmica da Terra e servem como um aviso sobre nossa vulnerabilidade. A interseção entre ciência e fé, portanto, nos leva a uma maior compreensão da nossa responsabilidade ambiental e espiritual. Independentemente do ponto de vista adotado,
Muitos concordam que a história do dilúvio é uma narrativa universal que encapsula importantes lições sobre as consequências dos nossos atos. Essa história não apenas nos convida a refletir sobre nossas ações individuais, mas também sobre a necessidade de um senso de responsabilidade coletiva em relação à natureza e à vida. Afinal, em tempos de crescente crise climática e desastres naturais, a mensagem do dilúvio de Noé continua a ser relevante e necessária, desafiando-nos a agir com sabedoria e compaixão em nossa relação com o mundo. No final das contas, a história do dilúvio de Noé continua a fascinar e inspirar pessoas ao redor do mundo, unindo culturas e crenças distintas em torno de uma narrativa atemporal. Seja você alguém que se identifica com a fé religiosa ou um entusiasta da ciência, há algo profundamente poderoso e universal presente nessa história. Será que ela é um alerta para a humanidade? Uma lição sobre moralidade e responsabilidade? Ou seria apenas uma coincidência histórica que ecoa através das gerações? Refletir sobre o dilúvio nos convida a considerar não apenas os eventos do passado, mas também a maneira como essas narrativas moldam nossa visão do mundo e nosso comportamento atual. Elas nos desafiam a questionar nossas responsabilidades em relação à Terra e aos outros. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que o dilúvio realmente aconteceu, ou vê essa história como uma metáfora poderosa? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe conosco sua opinião. A sua voz é importante para nós e queremos saber como você se conecta com essa narrativa. Não se esqueça de se inscrever no canal O Livro do Aprendiz e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Junte-se a nós na busca pela verdade e pelo conhecimento. Até a próxima!